Então, aqui a gente vai ter essa associação. Aqui a gente consegue ver melhor, né? Então, primeiro vamos olhar essa imagem aqui, onde a gente observa o cerebelo, né, completo. Aqui a gente consegue observar o bulbo, a oliva aqui, né, o sulco bulbo pontinho nessa região, a ponte e o mesencéfalo, né? E o mesencéfalo. Aí aqui o que aconteceu? A gente fez um corte no plano sagital mediano, aqui ó, fez um corte no plano sagital mediano, e aí a gente consegue ver melhor, ó. A gente consegue ver o cerebelo, o bulbo, o sulco bulbo pontino, a ponte e o mesencéfalo, né? E é justamente aqui, ó, que a gente está observando esse véu aqui, ó, chama-se véu cerebelar superior, e aqui embaixo vai ter o véu cerebelar inferior, né? E é nessa região aqui que a gente vai estar observando o quarto ventrículo. Então, essa imagem aqui, né, isso aqui que a gente está observando, é posterior, certo? É como se a gente estivesse olhando daqui para cá, ó. Quando a gente olha de lá para cá, a gente enxerga isso aqui, ó. Certo? Essas estruturas aqui, ó, que fazem parte tanto do bulbo lá quanto da ponte. Tudo bem? Então, que fazem parte do bulbo e da ponte e que é justamente a fossa romboide, tá? Então, a fossa romboide é justamente aqui, ó, certo? No tronco encefálico. E essa cavidade que a gente encontra aqui é o quarto ventrículo. Se vocês prestarem atenção, ó, do quarto ventrículo vai existir aqui, ó, um caninho, é que ele seria um cano fechado, né? Que como está aberto, né? Ele cortou no meio também esse cano, né? Esse cano aqui, ó, que se chama aqueduto mesencefálico, certo? Aqueduto mesencefálico, certo? Porque aqui nessa região, a gente vai ver na próxima aula, é justamente o terceiro ventrículo, né? Então, o terceiro ventrículo, o líquor, né? O líquido do cérebro raquidiano, que está presente aqui no terceiro ventrículo, ele acaba passando pelo aqueduto mesencefálico e vindo aqui para o quarto ventrículo, né? Que é justamente nessa região. Tudo bem? Então, vai existir um fluxo, né? desse líquor, e aí ele está nessa região que é bem importante, que é o quarto ventrículo, onde também se pode fazer até punções, né? Um pouco mais para baixo aqui, ó, pode até funcionar ele, o líquor. Como vocês podem observar, né? Aqui o mesencéfalo, a ponte, né? Ele vai ter um pedúnculo aqui, ó. Pedúnculo é como se fosse uns braços, né? Então, ele vai ter esse pedúnculo aqui, que é conhecido como pedúnculo cerebelar, tá? Ou seja, vai ter fibras nervosas passando, né, que vão estar subindo lá da medula espinal e que vão para o cerebelo, né? Que vão passar por esses pedúnculos, tá? E aí a gente vai ter o pedúnculo cerebelar superior, o pedúnculo cerebelar médio e o pedúnculo cerebelar inferior, tudo bem? Então, um trato, por exemplo, trato espinocerebelar anterior, né? Então, é um trato que vai começar na medula espinal, vai subir e vai passar por esses pedúnculos para chegar lá numa região determinada do cerebelo. Tudo bem? Então, a gente precisa entender qual relação que ocorre entre a medula e o cerebelo para que a gente entenda a importância desse trato. Aqui a gente consegue ver um corte, certo? A gente vê esse corte aqui que é muito característico no mesencéfalo, né? E a gente consegue ver essa estrutura aqui no meio, que é justamente o aqueduto, certo? O aqueduto mesencefálico, tudo bem? Como vocês podem olhar, parece que a gente está olhando o Mickey aqui, né? Ó, de cabeça para baixo, né? Olha lá, ó, no mesencéfalo. Aqui são as orelhinhas, né? A orelhinha. Aqui a gente vê o olho, olha lá, o olho e a boquinha, certo? Então, a boca do Mickey, né? A gente fala brincando isso, né? A boca do Mickey é justamente o aqueduto mesencefálico. Os olhos do Mickey são os núcleos rubros, né? O núcleo rubro. E aí aqui a gente vai ter ao redor dele aqui, ó, para um lado e para o outro, a substância negra, certo? A substância negra.
em que eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre essas estruturas, sobre a função disso daqui a pouco. Um outro corte, certo? E aí a gente consegue ver melhor aqui justamente o quarto ventrículo, né? Então, o quarto ventrículo nessa região posterior aqui do tronco encefálico. E aqui a gente consegue, para finalizar, a gente contar na altura do bulbo, né? A gente consegue ver essa região anterior aqui, que são as pirâmides, tá vendo? Ó, do bulbo, né? E aqui a gente vai ter a região principal aqui, posterior, aqui, ó, a região principal por onde vai estar passando o que seria a notocorda, tá? Que vai ser o canal central da medula, tudo bem? Então, aqui a gente vai ter a pirâmide. A canal central da medula, que a gente viu também, né? Lembra do canal central da medula? É o mesmo que a gente encontra aqui, né? E ele acaba estando aqui nessa região aqui também do bulbo, tá? É diferente daqui, certo? Ó, aqui é onde vai estar passando o líquido, certo? O líquido cérebro-raquidiano, o líquor, entre o terceiro ventrículo e o quarto. E aqui é a parte mais nobre, né, da medula espinal, né, ou, né, mais nobre que eu quero dizer, assim, a mais antiga, filogeneticamente dizendo, certo? Que é a notocorda, tudo bem? Então, falando um pouquinho do quarto ventrículo, né, a gente vai voltar a falar do tronco encefálico, mas falando do quarto ventrículo, ele vai ser formado, né, por esse véu superior cerebelar, véu inferior cerebelar, né, posteriormente. E seu limite anterior vai ser justamente a fossa romboide, né, e essa fossa romboide aqui vai ser formada pela parte posterior do bulbo e a parte posterior da ponte, certo? A parte posterior do bulbo e a parte posterior da ponte. O que vai ter dentro desse ventrículo, desse espaço, né? Líquido cérebro-raquidiano. Da onde que vem esse líquido, né? Esse líquido ele vem daqui, ó, do terceiro ventrículo, certo? E como é que ele faz para chegar, né? Como é que ele sai do terceiro ventrículo e chega no quarto ventrículo? Através de um cano que se chama aqueduto mesencefálico, aqueduto dos romanos, né? Um aqueduto mesencefálico, né? Que vai lhe mandar vai direcionar, vamos dizer assim, né? Esse líquor que está nessa região do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo. Na peça, ó, a gente vê muito melhor, né, o quarto ventrículo aqui nessa região, ó lá, ó, certo? Essa cavidade, ó, o véu aqui, ó, véu cerebelar superior, o véu cerebelar inferior e o aqueduto aqui, ó, certo? Ó, o aqueduto está aqui, tudo bem? Então, isso aqui é mesencéfalo, ó, isso aqui é mesencéfalo e aqui a gente consegue ver a ponte, tudo bem? Onde eu estou aqui, a parte física da onde eu estou aqui com a seta, aqui com o mouse, é justamente a fossa romboide, e aí essa parte aqui, o espaço, a cavidade, é o quarto ventrículo. Aqui a gente consegue observar o que seria o terceiro ventrículo, né? É mais difícil de imaginar o terceiro ventrículo, mas essa região aqui, eu vou voltar a falar do terceiro ventrículo, e aqui dentro, ó, a gente teria os ventrículos laterais, tá? Desse lado aqui, o ventrículo lateral direito, e do outro lado, o ventrículo lateral esquerdo, no outro hemisfério, tá? Então, o líquor sai daqui, passa por aqui, para o terceiro ventrículo, passa pelo aqueduto, vem para para o quarto ventrículo, e aí ele desce ali por aqueles espaços que a gente viu lá na meninge, lá, os espaços subaracnoídeo, né, e o espaço subdural, tudo bem? E aí a gente vai ter todo ele banhado, todo o sistema nervoso central sendo banhado, né, banhado entre aspas, mas sendo revestidos também, entre aspas, pelo líquido cérebro-raquidiano. Muito bem. Lá na fossa romboide, né, do quarto ventrículo, né, a gente vai ter alguns núcleos, né, que eu vou estar falando para vocês, né. Por exemplo, a gente vai ter o núcleo do nervo abducente,
o núcleo do nervo facial, o colículo facial, tá? Que são estruturas, né, que vão estar nessa região aqui, que são núcleos, como eu já falei para vocês, que é justamente o conjunto de corpos de neurônio dentro do sistema nervoso central, certo? Gente, eu vou estar falando um pouquinho para vocês daqui a pouco. Os dois núcleos que a gente vai estar, bom, o núcleo do nervo abducente e o núcleo do nervo facial, que são esses dois núcleos que tem aqui, ó, núcleo do nervo facial, núcleo do nervo abducente, não, núcleo do nervo abducente embaixo, núcleo do nervo facial em cima. E aqui também, né? São núcleos dos nervos cranianos, né? A gente vai ter 12 pares de nervos cranianos, né? Que vai ser o nervo óptico, o nervo olfatório, o nervo oculomotor, o nervo troclear, o nervo oculomotor, o trigêmeo, o abducente, o facial, o vestíbulo coclear, o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso, certo? São 12 pares de nervos cranianos, né, cada um com um nome, e são nervos que estão inervando toda a região da cabeça e um pouquinho do pescoço. E o acessório, que a gente até viu, né, que vai estar inervando o músculo trapézio, né, a gente vai ter o nervo vago, que vai estar inervando ali as vísceras, por exemplo, né, faz parte do sistema nervoso autônomo, tá? Então, esses nervos, né, eles são originados justamente no tronco encefálico, certo? Então, o corpo de neurônio desses nervos, eles vão estar no tronco encefálico, tá? Em qual região do tronco encefálico? No bulbo, na ponte e no mesencéfalo. Principalmente no bulbo e na ponte. E dois desses nervos, né, vão possuir o seu núcleo aqui, joia? Então, que vai ser justamente o colículo facial e o colículo abducente, tá? O colículo abducente em cima e o colículo facial embaixo. Desculpem, deixa eu só confirmar isso aí, mas eu acho que é isso mesmo. Só um segundo. Só quero confirmar que eu não falo besteira. Ah, tá vendo? Eu tô falando errado, ó. Aqui, ó, é o trígono do nervo vago, tá vendo? Eu falei errado, ó. Trígono do nervo vago e trígono do nervo hipoglosso, certo? Trígono do nervo vago e trígono do nervo hipoglosso, tudo bem? O hipoglosso é o inferior. Trígono do nervo hipoglosso e trígono do nervo vago, joia? Então, são os núcleos desses nervos vão estar justamente nessa região aqui de baixo, tá? E aí aqui a gente vai ver essas fibras, né? Por exemplo, do nervo abducente, que vai estar vindo aqui para o núcleo do nervo abducente, né? A gente vai ter o facial com o núcleo do nervo facial formando o nervo facial, né? Tudo isso a gente vai estar observando, a gente não vai falar muito desses tratos, mas a gente vai estar observando nas nossas aulas, tá? Agora, joia, dois nervos importantes que a gente vai ter, né? É justamente esse nervo que está aqui, ó, que é justamente o nervo abducente, certo? O nervo, calma aí, é o trigêmeo, o nervo abducente está aqui, e aqui por fora, né, a gente vai observar o nervo facial, certo? Ele vai estar aqui por fora, o nervo facial, o nervo abducente e o nervo facial. Esses nervos estando aqui, se originando, tendo a sua origem aparente, né, no sulco bulbo pontinho. Mais uma vez, olha lá, certo? A gente consegue observar aqui, ó, o nervo abducente, né, que é o quinto par, né? Aqui vai estar o sexto par, que vai ser o nervo vestíbulo, o nervo
que é o sexto par, desculpa, o abducente é o sexto par, né? O trigêmeo é o quinto par, o abducente é o sexto par que está aqui, e o sétimo par que está aqui, que é o nervo facial, certo? O nervo facial, que é o sétimo par, e do lado dele vai estar o nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par, tá? Então, a gente consegue observar que o núcleo, né? Ou que eles vão estar passando ali pelo o bulbo. Então, quais são os núcleos? Que era justamente essa imagem que eu queria mostrar para vocês, né? Então, desses nervos que eu falei para vocês, né? Os nervos cranianos, né? Alguns deles vão estar justamente localizados aqui no bulbo, né? Por exemplo, o núcleo ambíguo, né, que vai estar relacionado com o nono, o décimo e o 11º par de nervo craniano, né? Então, o nono par de nervo craniano, que é o glossofaríngeo, o 10º par, que é o vago, e o 11º, que vai ser justamente o acessório, né? Também vai estar localizado no bulbo o 12º par de nervo, né, que é o nervo, que é o núcleo, nervo não, o núcleo, né, do nervo hipoglosso, né, que é justamente motor da língua. A gente vai voltar a falar da função desses nervos, tá? O trigêmeo, né, o núcleo dele também vai estar no bulbo, né? O núcleo do trato solitário, que está relacionado com a gustação, né, que a gente já viu lá no sistema digestório, né? Os 5 tipos que a gente vai ter lá de paladar, de gustação. Então, a gente vai estar relacionado com o 7º par, que é o facial, o 9º par, que é o glossofaríngeo, e vai estar relacionado com o 10º par, que é o nervo vago. Núcleo dorsal do vago, né? Então vai ser o 10º par. O 9º par também, que é o motor visceral, e vocês vão ver que começa a ter uma coisa relacionada entre o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso central, né? Com que a gente viu já, né? Com aquelas sensações gerais, né? De dor, temperatura, pressão e tato, com as especiais, né, com os órgãos do sentido, tá? Então, gustação, por exemplo, é especial, tá? Então, a gente vai começar a ter uma distinção nos nervos cranianos, né? O núcleo salivatório inferior, que vai ser visceral, relacionado com o nervo glossofaríngeo, e o núcleo do nervo vestibular, né, que é o oitavo, né, o nervo vestíbulo coclear, que vai ser o oitavo par de nervo craniano. Então, aqui, eu não vou entrar no mérito, mas vocês observam que a gente vai ter tanto fibras aferentes quanto eferentes, né? As eferentes estão em vermelhinha e as aferentes estão azul, né? Então, os núcleos nessas regiões, né? A gente está vendo aqui o bulbo, né? Na região posterior do bulbo aqui, e a gente vê todas essas vias, né? É impossível pelo tempo que a gente tem aí no cronograma para falar sobre todas elas e explicar, né, de uma forma didática para vocês. A ponte, né? Mesma coisa, né? Então, a gente vai ter núcleos, né, dos nervos cranianos na ponte, né? Então, a gente vai ter núcleo do trigêmeo, núcleo do abducente, núcleo do facial, núcleo salivatório superior, núcleo lacrimal, núcleos vestibulares e cocleares, né? Cada um relacionado com um par de nervo craniano, né, que vai estar mandando o estímulo, certo? O que eu quero que vocês guardem, né, principalmente, é a definição de núcleo, né? Ou seja, né, vamos supor, o núcleo motor abducente, né? O corpo de neurônio do nervo abducente, né? O nervo abducente é o sexto par de nervo craniano, o núcleo dele está onde? Está nessa região. Que região? Na ponte. A partir desse núcleo, né, vai sair feixes de fibras que a gente observa a partir do momento em que ele fica aparente, a gente vê isso nas peças, em imagem, a gente vê esse nervo, né? E aí, até onde que ele vai? Até um músculo, por exemplo, o músculo reto lateral do olho. Tudo bem? E aí ele faz a função dele. Então, a origem dele é onde? Nesses núcleos que estão situados no tronco encefálico. A origem aparente é quando ele
surgem, né, esses feixes de fibra surgem e a gente consegue observar nas peças. E para onde que ele está indo, esses axônios, né, esses feixes? Né? Justamente, nesse caso, para o músculo reto lateral. Para o músculo reto lateral, né, que é o músculo reto lateral do olho, né, é engraçado porque só tem esse músculo, só tem esse nervo que está indo para esse músculo. Então, uma lesão nesse nervo faz com que a pessoa seja estrábica. Né? Então, pessoas que são estrábicas, né, um dos problemas que pode ser é justamente por um comprometimento no núcleo ou na via, né, nos axônios, né, relacionados com o músculo, com o nervo abducente. E o mesencéfalo, né, que é a última parte, né, vale lembrar também que aqui na ponte, né, que eu acabei não falando aqui, ó, lá na ponte a gente vê aqui, ó, o pedúnculo cerebelar superior, olha lá, ó, o pedúnculo cerebelar superior, o pedúnculo cerebelar médio, que estaria nessa região aqui, e o pedúnculo cerebelar inferior, tá? Que é por onde vão estar passando aquelas vias, tá? Então, existe uma comunicação entre a ponte e o cerebelo através desses pedúnculos, né? E o mesencéfalo, né? Que é essa porção que a gente observa aqui em cima, ó, né? Então, aqui está a ponte, ó lá, a ponte, o pedúnculo está aqui, ó lá, o pedúnculo aqui, e aqui está a ponte, o mesencéfalo, né? Então, o mesencéfalo ele tem um formato da letra V, né? Tanto para um lado aqui quanto para o outro, nessa imagem aqui inferior, né? E na imagem posterior, o que a gente vê no mesencéfalo é justamente esses colículos aqui, ó. Colículo superior, colículo superior, colículo inferior e colículo inferior. E entre esses colículos aqui, a gente consegue observar a glândula pineal, certo? Que vai fazer parte lá do diencéfalo, que a gente vai ver em outra ocasião. Isso que a gente está vendo aqui é justamente o terceiro ventrículo, certo? Então, o terceiro ventrículo está aqui. Então, para ele vir do terceiro ventrículo que está aqui para o quarto, vai ter aquele aqueduto que eu falei para vocês, que a gente enxerga aqui, ó lá. O aqueduto do mesencéfalo, o aqueduto do mesencéfalo está aqui. Tudo bem? Então, aqui fez um corte, olha lá, ó. Fez um corte e a gente está enxergando essa estrutura nesse corte. Tudo bem? E aí aqui, então, a gente consegue observar, né, o aqueduto do mesencéfalo, o aqueduto do mesencéfalo, o núcleo rubro, olha lá, ó, o núcleo rubro aqui, o núcleo rubro está aqui também, o núcleo rubro, que seria os olhinhos, né, e a substância negra, né? E aqui a gente vê a substância negra de um lado e a substância negra do outro lado, tudo bem? Então, é bem importante essas estruturas quando a gente faz um corte horizontal lá no mesencéfalo. Quais são os núcleos que estão relacionados ao mesencéfalo, né? Então, ó, só para a gente ver aqui, ó, então aqui está a ponte, né? Ó, aqui está o bulbo, desculpa, eu falei errado, aqui está o bulbo, aqui embaixo é o bulbo, aqui está a ponte e aqui em cima o mesencéfalo, né? Então, ó, de novo, ó, o bulbo, ó, o sulco bulbo contínuo aqui, né? Ó, então, os núcleos do bulbo que a gente viu, os núcleos da ponte que a gente viu, e agora vão ter os núcleos que vão estar aqui no mesencéfalo. Né? Então, quais são os núcleos? São 3 principais núcleos, né? Núcleo do nervo oculomotor, que é o terceiro par de nervo craniano. Núcleo do nervo troclear, que é o quarto par de nervo craniano. E o núcleo do trato mesencefálico do nervo trigêmeo. Né? Percebam que o trigêmeo, toda hora a gente fala nele, é um dos principais músculos sensitivos, né? Ou o principal músculo sensitivo que a gente vai ter da parte da face. Né? Então, a gente vai ter esse núcleo também aqui no mesencéfalo. Tá? Então, o trigêmeo acaba tendo núcleos tanto no bulbo, quanto na ponte, quanto no mesencéfalo. Joia? As outras estruturas que a gente tem, que eu já falei para vocês, né? Núcleo rubro, substância negra, núcleo do colículo inferior. O colículo inferior e o colículo superior, eles são corpos de neurônios também, né? Que vai fazer parte tanto da via visual e o outro fazendo parte da via auditiva, né? A gente vai estar estudando essas duas estruturas quando a gente estiver vendo as vias, tudo bem?
Então, o folículo superior com o seu núcleo, o folículo inferior aqui, inferiormente. E a área tectal, né, a área pré-tectal, que é essa área que a gente observa nessa região aqui, né, que também está na região do mesencéfalo. E aí, só para vocês observarem, né, aqui é uma imagem, olha lá, né, então, as principais vias ascendentes, né, descendentes de associação de projeção, eu não vou falar de cada uma delas, claro, né, mas eu estou dando essa noção para vocês de vias, né, então, eu estou dando essa noção para vocês de vias, né, então, observem a medula embaixo aqui, aqui está o cerebelo, ó, vocês conseguem ver o cerebelo aqui, e aqui já está lá o cérebro, né? Então, aqui estaria o bulbo, né, a ponte, e aqui em cima aqui já o mesencéfalo. Então, aqui é a mesma coisa, olha lá, ó, o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Né? Então, percebam, né, a função do tronco encefálico como sendo, né, fazendo parte dessas vias. Né? Então, olha aqui, ó, fazendo a via indo aqui para o cerebelo, né? Ó, a via passando pelo pedúnculo, lá cerebelar, lá na ponte, indo para o cerebelo. E passando pelo mesencéfalo também, né? O mesencéfalo ele vai ter um pedúnculo cerebral, né? Então a parte anterior do mesencéfalo se chama pedúnculo cerebral, tá? Que é justamente por onde vai estar passando essas vias, né? Porque a ligação do tronco encefálico com o cérebro é justamente dada pelo mesencéfalo. Tudo bem? Então a gente vai ter um pedúnculo aqui, ó, o pedúnculo cerebral, né? E aí a gente vê a conexão dessas vias aqui, ó, do giro ascendente, né, para o giro pós-central, certo? O giro pré-central seria as vias descendentes, né? Então, fibras ascendentes para indo para o giro pós-central, aqui passando pelo tálamo também, provavelmente. Né? Aqui é a mesma coisa, ó, passando pelo tálamo aqui, ó, certo? Ó, passando pelo pedúnculo cerebral, indo para o tálamo e aí fazendo a sua distribuição, né? Formando uma coroa, né? A gente consegue ver uma coroa aqui, tem imagens melhores para ver a coroa radial. Os tratos, olha lá, da medula do cerebelo, fascículo graxo e fascículo cuneiforme, que está relacionado com o bulbo, né, que são posteriores lá no bulbo, que vai estar relacionado mais com membros, fibras olivo-cerebelares, trato espino-talâmico e os leminíscos, né, medial, espinal, lateral e trigeminal. Tá? Então, são vias ascendentes, eu não vou querer que vocês fiquem vendo isso aqui agora, mas é só para vocês verem que já possuem, né, essas fibras, essas vias. Não, Bigerson. O corpo mamilar, ele está na região anterior, tá? E o folículo está na região posterior. O corpo mamilar, ele está relacionado com o fórnice, né? Lá com o fórnice, o corpo mamilar, ele faz parte do sistema límbico, né? Já o folículo não. O folículo está na região posterior, né? Lá do mesencéfalo, e ele está relacionado com a via auditiva e com a via visual, tudo bem? Então, são estruturas completamente diferentes. Então, só para vocês terem uma noção, né, da via. Então, a gente está observando assim, eu não vou ficar falando para vocês, né, vai ter fascículo gráceo aqui, ó, que é medial, passando no bulbo, o fascículo cuneiforme é lateral, inclusive é um nome também que se dá nessa região do bulbo, né? E aí a gente vai ter os núcleos, ó lá, fazendo sinapse aqui, ó, vai ter núcleos aqui, ó, núcleo cuneiforme, núcleo gráceo, aí vai ter fibras, né? E aí passando por leminísco. Então, só para vocês observarem com essa relação aqui, ó, onde que está localizado, né? E o que para onde está indo, certo? Então, é importante que vocês saibam, né, essa relação tanto ascendente que está aqui, com esses leminíscos aqui, que é a substância branca, tá? Que vai estar na região lateral aqui. E as vias descendentes também vão ter vários tratos. Percebam que agora é o sentido inverso, ó, córtico, espinal, córtex para medula, córtico nuclear, que vai para o núcleo, córtico para a ponte, vestíbulo, né? Então, da área vestibular para a medula, né?
trato espinal, trato teto espinal do mesencéfalo para a medula espinal, da substância reticular, né, para a medula, né, do núcleo rubro do mesencéfalo para a medula. Então, percebam que a gente vai ter também agora a outra via descendente e a motora, certo? Motora. Todas elas são alguma função motora. Então, aqui, mais uma vez, tendo essas... Eu não vou também entrar no mérito, mas a gente vê aqui, por exemplo, o trato, né? Córtico-espinal lateral, passando aqui, ó. E aqui o trato córtico-espinal anterior. E o trato córtico-espinal anterior, né? Que a gente consegue observar. Então, vejam, né? Que sempre vai estar passando, né? Ó, aqui na região aqui do tronco encefálico, certo? Então, o tronco encefálico é uma importante região de passagem. A gente consegue observar essas fibras passando, ó lá, certo? A gente consegue ver na peça, né? Na coloração, essas fibras passando, né? E elas se formando tanto transversalmente quanto verticalmente, né? E os núcleos também, né? A gente consegue ver. O mesencéfalo, olha lá, ó, certo? Aqui a gente consegue ver melhor, tá vendo? É assim que a gente vê na peça, né? Ó. Então aqui a gente pegou o mesencéfalo nessa altura aqui, ó, consegue observar aqui, ó, o pedúnculo, né? O pedúnculo cerebral aqui, o pedúnculo cerebral aqui, ó, né? E fez um corte, ó, a gente retirou, ó. Tiramos todo o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, o cerebelo, ó, retirou tudo, ó, cortou tudo, tá vendo? E a gente ficou com essa parte aqui, ó, do pedúnculo, né? Olha os corpos mamilares aqui, Bigerson, tá vendo? Ó, eles são anteriores, né? O colículo é posterior, né? O colículo estaria posteriormente aqui, ó, nessa região aqui, ó. Tudo bem? Na hora que a gente faz esse corte, a gente vê o mesencéfalo, né? E aí a gente já consegue observar aqui, ó. Ó o Mickey aqui, né, ó. Então, o aqueduto, ó, o aqueduto do mesencéfalo. Aqui estariam os dois olhinhos, o núcleo rubro, a substância negra, né? Aqui, ó, de um lado a substância negra do outro lado, e formando a orelha de um lado e a orelha do outro, né? Que seria o pedúnculo cerebral, certo? Que seria a passagem desse estímulo lá para o nosso cérebro, né? O aqueduto cerebral aqui, tudo bem? Esse núcleo rubro e a substância negra, eles são bem importantes. Mais uma vez o mesencéfalo aqui, tá vendo? Ó? A gente consegue ver, ó, aqueduto, cerebelo, né? Então, aqui está o colículo posterior, né? E aqui está o pedúnculo, ó lá, o pedúnculo cerebral, né? Ó, o pedúnculo cerebral aqui e o pedúnculo cerebral aqui, com os feixes de fibras, né? Justamente para que a gente consiga fazer essa transmissão. Mais uma vez, né, para a gente observar bem, ó, o núcleo, ó, a substância negra, aqui é em peça mesmo, né, ó, a substância negra a gente consegue ver bem aqui, ó, a substância negra e a substância negra, né, e aqui a gente vê o núcleo rubro, né, o núcleo rubro está aqui, e aqui a gente consegue ver o núcleo rubro e a gente vê uma diferença, ó, principalmente na relação da quantidade de substância negra, tá vendo, ó, no normal e aqui é no patológico, tá? A substância negra. Por quê? A substância negra é importante porque justamente a substância negra está relacionada, e vocês vão ver na fisiologia, com a liberação de alguns neurotransmissores, né? E a falta desses neurotransmissores vai causar justamente o que a gente chama de Parkinson, certo? Que é uma doença descrita, né, por essa pessoa aqui, o James Parkinson, né, e que tem algumas características funcionais, né, como bradicinesia, rigidez muscular, instabilidade postural, né, presença de tremores ao repouso, né, entre outras, tá? Há um tipo de marcha que chama marcha de esquiador, né, então vai ter algumas características importantes aí que são relacionados com as pessoas que têm parkinsonismo, né? E aí vale lembrar que é em virtude da diminuição da substância negra, né? Ó, a liberação do neurotransmissor, né? Formado na substância negra,
né? E aí acaba ocasionando nessa doença. Muito chata, né? Porque ela tem esses problemas, só que tá boa de cabeça, né? Ela não tem nenhum problema ali cognitivo. Tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Eu não vou começar cerebelo. Não vai dar tempo. Tudo jóia?